Eleve suas expectativas, Joyce Meyer, capítulo 8. Palavras de esperança. Salmo 43:5 fala: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Alfred Lord Tennyson diz: A esperança sorri ao limiar do ano que começa, sussurrando: ele será mais feliz. Amém, Senhor. Eu creio, né? Quando está começando, vamos embora. As declarações esperançosas ou as confissões negativas, as palavras que você diz afetam sua vida de muitas maneiras, porque as palavras têm poder. O que você diz faz diferença. O que você diz faz diferença. Quando você diz algo, essas palavras entram nos seus ouvidos e vão diretamente para a sua alma. Se as suas palavras são cheias de vida, você se sentirá mais feliz e mais energético. Entretanto, se tem a tendência de falar sobre o que está acontecendo na vida e reclamar da situação, essas palavras exercem um impacto negativo e sugam sua energia, fazendo com que se sinta desanimado e até deprimido. Não coloque a esperança de lado até outra hora, porque a esperança que se adia adoece o coração, como está escrito em Provérbios 13:12. Suas palavras podem mudar sua atitude sobre uma situação negativa e ajudar a determinar o qual rapidamente você a superará. Reclamar e relembrar tudo que consideramos errado em nossa vida é um problema maior do que a maioria das pessoas pensa. Isso soa mal aos ouvidos do Senhor. Eu me pergunto quantas pessoas passam pela vida reclamando e, ao fazer isso, nunca têm o tipo de vida que elas gostariam de ter. Como você pode notar, desejar não basta para fazer as coisas boas acontecerem. Precisamos de uma esperança viva e uma fé forte em Deus. Também precisamos de pensamentos poderosos e palavras cheias de esperança. Precisamos de ação quando é necessário e de um coração grato enquanto esperamos. Talvez você não entenda que está no comando das suas palavras. Você pode escolher o que vai dizer e acredite, o que você diz importa muito. Seja um bom mordomo das palavras. Escolha-as com sabedoria e creia no que a palavra de Deus diz. As palavras são cheias de poder de vida e de morte. Em Provérbios 18:21 diz: A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Já percebeu que aquelas pessoas que falam palavras negativas o tempo todo, ao redor delas existe uma negatividade, um peso, você sente um incômodo, porque as palavras elas têm esse poder de nos levantar, de nos edificar ou de nos destruir, de nos colocar ao chão. Se você não pode escolher as suas circunstâncias, porque muitas vezes nós não podemos escolher nossas circunstâncias. Às vezes nós estamos plantando o que colhemos, outras vezes as circunstâncias acontecem na nossa vida, mas nessas situações, em todas, mas especificamente nas situações em que você não tem o que escolher e realmente você tem que passar pela situação, escolha as palavras que você vai falar, palavras de vida, palavras de bênção, o que o Senhor fala na palavra dele a seu respeito sobre aquela situação. Abre a tua boca e profetiza, filho do homem, né? Pare de falar sobre os seus problemas. Aqui é aquele tipo de gente que o tempo todinho está falando sobre o problema, porque isso aconteceu comigo, essa é a minha dor. E você conhece pessoas que entra ano, sai ano, elas nunca superam aquele problema, estão sempre falando sobre as mesmas coisas, naquela mesma intensidade, como se tivesse acontecido no dia anterior. E isso, os anos vão passando e a pessoa ela continua naquele mesmo lugar. Suas palavras são espírito e vida, ou são carne e morte? É uma pergunta. Suas palavras são espírito e vida, ou são carne e morte? A boa notícia é que você pode fazer uma mudança agora mesmo, se for preciso. Sou a primeira a admitir que é impossível controlar nossa boca se não tivermos muito a ajuda de Deus. Entretanto, se tomarmos a decisão certa e entrarmos de acordo com a vontade de Deus nessa área, Ele certamente nos ajudará a fazer as mudanças positivas. Siga pelo caminho estreito. Obviamente, o caminho estreito é mais difícil de seguir. Sempre digo que no caminho estreito não há espaço para o jeito carnal. Podemos passar pela vida dizendo o que temos vontade de dizer, sem considerar o poder das nossas palavras, mas isso nos coloca no caminho largo que Jesus disse que leva à destruição. E duvido que alguém deseje isso. Você já considerou que pode estar piorando seus problemas falando excessivamente sobre eles? Você já considerou
que podem não estar progredindo na sua vida devido à reclamação. Você vive, ó céus, ó vida, ó azar, tudo dá errado, mas comigo é assim, tudo tem que dar errado. Não, eu já sei, se eu fizer, não, eu sou azarado demais, eu não tenho sorte para nada não nessa vida não. Aí você vai falando, vai profetizando sobre você e logo você vai comendo dos frutos da sua própria boca. Quando você está passando por um tempo difícil, a melhor coisa que você pode fazer é parar de falar sobre o tamanho do problema e começar a falar sobre a grandeza do seu Deus. Dedique algum tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus e declarar suas promessas sobre a situação. O poder é derramado quando você foca no que pode acontecer com Deus ao seu lado, em vez de focar no que está acontecendo na sua vida agora. Faça o que é certo deliberadamente. Talvez você nem sempre se sinta positivo, talvez você nem sempre queira dizer palavras positivas. Haverá dias em que você acordará se sentindo péssimo. Esses são os dias em que realmente fica fácil ficar amargo, reclamar e ter uma visão pessimista da vida. Mas você não precisa viver sujeito aos seus sentimentos. Os sentimentos são instáveis, eles mudam rapidamente dependendo de uma série de fatores. Os sentimentos são gelatina. Nos dias em que você se sentir desanimado, decida que não vai deixar esses sentimentos controlarem a sua vida. Em vez de ter uma visão negativa e dizer palavras negativas, faça declarações que estejam de acordo com a palavra de Deus. Sei que Deus me ama, creio que verei a bondade do Senhor em minha vida, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida, onde eu pisar, o Senhor me dará como herança, eu sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, pela graça do Senhor eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não na minha força, mas pelo favor do Senhor, eu tenho o favor de Deus, o favor dos homens, todo lugar que eu vou. Tem o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, ele é espetacular, infelizmente ainda não tem aqui no canal, mas quem puder ler, você vai ser ricamente abençoado sobre essa questão das palavras. O nome do livro é Eu e a Minha Boca Grande. A resposta que você precisa está bem debaixo do seu nariz. Esperança no louvor. Aqui fala, sobre aquele caso de 2 Crônicas 20, que o grande exército que se levantou contra o rei Josafá e o exército de Judá. E Deus falou para a galera lá, olha, vamos fazer o seguinte, quando vocês chegarem lá, vocês vão levantar um louvor assim, e quando eles levantaram um louvor dentro da batalha, eles estavam em um número pequeno, bem reduzido, eles começaram a louvar, tocar a harpa, e o que acontece? O próprio exército ficou, entrou em desespero e começou a atacar uns aos outros. E quando começou a atacar uns aos outros, o exército inimigo foi exterminado apenas com louvor. Creio que o diabo fica confuso quando louvamos a Deus em meio a momentos em que deveríamos temer e reclamar. O louvor e ações de graça realmente o derrotam, porque o inferno ele prepara tudo para ver você cair, murmurar, praguejar, chutar o balde, e você começa a louvar, o diabo, o inferno entra em parafuso, o inferno surta, poxa, o que é que a gente vai fazer agora? Porque a gente está botando pressão, esse caba está louvando aqui, está adorando o Senhor, então faça isso aí. Diga isto, não aquilo. Quando as pessoas estão cheias de esperança, elas aguardam que algo bom aconteça, e você pode ver isso pelas coisas que elas dizem. Elas estão confiantes de que coisas boas acontecerão sobre suas circunstâncias, estão empolgados porque a mudança está no ar, esperam o rompimento de barreiras. Então é sobre isso que elas gostam de falar. As pessoas esperançosas são otimistas e alegres, é divertido estar com elas. A esperança é contagiante. Ela é um dos melhores presentes que podemos dar a alguém. Eleve as suas expectativas. Toda palavra que sai da sua boca afeta você. Portanto, escolha dizer palavras saudáveis que transmitam vida. Deixe que essas palavras reparem o caminho enquanto você passa pelas situações difíceis. Em vez de falar sobre seus problemas, comece a falar sobre as promessas de Deus. E deixe que essas declarações de esperança ativem sua fé. Vá em frente e eleve suas expectativas hoje. Ainda que você se sinta fraco, ainda que pareça impossível, ainda que a batalha faça você se sentir inseguro e com medo, coloque o louvor na linha de frente. Quando você fizer isso, perceberá que Deus está lutando por você, portanto, não há como perder. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra.